Hoje é dia 9 de junho de 2021. O caminho de volta para o filho pródigo, sem dúvida, não deve ter sido fácil nem simples. Mas a boa notícia é que ele tomou a decisão de voltar para a casa do Pai. Em Lucas capítulo 15, verso 20, a primeira parte, nós lemos assim: e levantando-se, foi para seu pai. Essa ideia de levantar-se é importante, porque não é apenas uma referência a uma condição física, talvez, mas é muito mais a levantar o seu eu, não por ele mesmo, mas por aquilo que estava acontecendo em sua vida. E ele não apenas tomou a decisão de voltar, mas ele colocou o seu propósito em ação e retornou para a casa do Pai. E lá estava o jovem voltando para o seu lar. Talvez conversando consigo mesmo, com seus pensamentos, trazendo à sua lembrança as suas experiências de vida. Aquela fase inicial de uma vida que ele tanto desejava, mas uma outra fase muito diferente, quando ele passou necessidades, sem amigos, sozinho, num país distante. Mas agora é um outro momento. Ele toma a decisão de voltar para a casa do Pai. O interessante para nós considerarmos é que pelo menos duas lições são fundamentais para nós. A primeira lição é que o jovem reconheceu que ele havia errado contra o seu pai. Ele havia pecado. E em sua mente ele já havia tomado a decisão de dizer ao pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele estava com isto admitindo o seguinte, que é a segunda lição: ele foi o único responsável por tudo aquilo que ele havia passado. Seu pai poderia ter dito não, mas nós sabemos pela própria história que o filho precisava passar por essa experiência, passar por esses momentos difíceis em sua vida, para compreender o sentido da vida, o significado da vida. O filho não tem nenhuma ideia de responsabilizar o seu pai, culpar alguém, a não ser ele mesmo. Vamos pensar, não é fácil você reconhecer que você peca. Você gosta de dizer que pecou porque alguém levou você a fazer isto, você fez assim porque alguém induziu você a fazer daquele jeito. Mas nós sabemos que o único responsável por cometer pecado é cada um de nós. Eu, você, nós pecamos porque, na verdade, embora seja difícil ouvir e dizer, nós muitas vezes gostamos de transgredir a lei de Deus, pecar contra Deus. O jovem, portanto, tomou essa decisão e ele voltou para casa. Ele não desejava voltar a viver no aconchego familiar. Se o seu pai o recebesse como um dos funcionários, empregados dele, para o jovem já estaria muito bom. O importante para nós é pensar nisto. O jovem tomou uma decisão sábia. Ele voltou para casa. Quando nós pensamos na nossa vida antes de Cristo e na nossa vida após a nossa conversão a Deus, nós sabemos que o nosso retorno ao caminho do Senhor é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pela bondade de Deus. Porque nós, deixados por nós mesmos, jamais tomaríamos a iniciativa de voltar para o Pai. O jovem voltou, é uma parábola. O pecador que crê em Cristo
volta a Cristo, porque é chamado por Deus, e é Deus quem transforma em seu coração e lhe dá uma nova vida. O retorno é difícil, mas é o caminho mais abençoado para um pecador voltar-se para Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.